denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Olá, vamos ter uma aula agora sobre cinemática, conteúdo do primeiro ano. Eu sou o professor Carlos Alexandre Cerosini e a gente vai trabalhar alguns conceitos que a gente já viu em sala de aula. Então, esses conceitos vão servir como uma breve revisão, certo? O conceito de movimento. O que é movimento? O movimento, a gente costuma dizer que o movimento ele é relativo. O que significa dizer que o movimento é relativo? Porque para mim afirmar que um corpo, que um objeto, ele está ou não em movimento, é preciso que eu adote um referencial. Um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa e essa pessoa ela adota como referência um muro. Ela está numa posição e o muro está em outra posição. Imagine que, conforme o tempo passa, essa pessoa se aproxima ou se distancia desse muro. Nesse caso, quando existe variação de posição da pessoa com relação ao muro, eu posso dizer que ela está em movimento, certo? Agora, se essa pessoa adotar como referencial um celular que ela tem no bolso, ou melhor ainda, essa pessoa está dentro de um automóvel, ela está se deslocando com uma velocidade de 100 km por hora. Em relação ao automóvel, essa pessoa ela não está em movimento, certo? Por isso que a gente costuma dizer que o movimento ele é relativo. E o repouso, então, para mim afirmar que um objeto está em repouso, quando eu adoto um referencial, a posição dele não varia, certo? Aí, a gente tem mais dois conceitos aqui, que é o de deslocamento escalar e distância percorrida. O que seria o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é dado por ΔS é igual a S2 menos S1. Ou eu posso adotar ΔS, S menos S0. O que significa isso? Posição final e posição inicial. O deslocamento escalar ele é um valor numérico que vai me dizer o quê? Vai me dizer qual que foi o deslocamento, qual que foi a diferença de espaço de um automóvel ou de um móvel com relação, levando em consideração o ponto de partida e o ponto de chegada. Por exemplo, se eu digo que um automóvel ele saiu do quilômetro 40 de uma rodovia e ele se deslocou até o quilômetro 60. Até o quilômetro 60. Ele inverteu o seu movimento, ou seja, ele veio daqui para cá, e depois ele retornou até o quilômetro 40. O deslocamento escalar, nesse caso, vai ser dado por qual que foi a posição inicial dele. A posição inicial desse móvel, ela foi o quilômetro 40. E qual que foi a posição final? A posição final também foi o quilômetro 40. Então, o deslocamento desse automóvel vai ficar posição final menos posição inicial, 40 menos 40. O deslocamento dele foi de 0. Ou seja, a diferença de onde ele estava para onde ele chegou foi de 0. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre distância percorrida e vocês vão ver a diferença. Então, vamos ver um exemplo de distância percorrida. A gente viu aquele exemplo anterior. Imagine o seguinte. Eu tenho esse mesmo automóvel, saiu do quilômetro 40
ele se deslocou até o quilômetro 60, ele passou pelo quilômetro 60 e retornou, ou seja, ele veio para cá e voltou, certo? A gente viu que o deslocamento dele foi 0, mas a distância percorrida por ele, ó, distância percorrida, como é que a gente vai determinar a distância percorrida? A distância percorrida é o deslocamento da ida, ou seja, ΔS da ida, mais o ΔS, que é o deslocamento da volta, certo? Esses valores escritos em módulo, porque a gente pode observar que se ele vai do quilômetro 40 para o quilômetro 60, posição inicial, posição final, quilômetro 60, 60 menos 40, eu vou ter 20. Agora, se eu fizer 40 menos 60, eu vou ter menos 20, certo? Mas a gente sabe que esse sinal negativo em deslocamento ou distância percorrida, o sinal negativo no deslocamento ele vai servir para dizer o quê? Que em relação à posição que eu estava, eu retornei, certo? Ou na distância percorrida, se eu for do quilômetro 40 para o quilômetro 60, ou se eu for do quilômetro 60 para o quilômetro 40, a distância percorrida vai ser a mesma, concordam? Então, nesse caso, ele foi e voltou, certo? Então, a distância percorrida dele, essa é uma questão que nem precisa de fazer cálculo, mas se a gente fosse fazer posição final na ida, quando ele foi, a posição final foi 60. Menos a posição inicial, que foi 40. 60 menos 40, mais o módulo da volta. A volta, qual que foi a posição inicial dele? A posição inicial, na volta, se ele passou por aqui, foi 60. E a posição final, 40. Então, 40 menos 60. ΔS, 60 menos 40, 20. Mais 40 menos 60, menos 20. Como está escrito dentro do módulo, esse menos 20 aqui, esse sinal de menos, como eu falei para vocês, ele só indica que o movimento ele foi contrário à trajetória, certo? Depois a gente vai ver, a gente vai trabalhar sobre movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, quando está escrito em módulo, eu considero positivo. A distância percorrida por ele foi de 40 quilômetros, certo? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. Ó, o móvel ele parte do marco métrico 5 metros, vai até o marco 12 metros, retorna até o marco 2 metros. Quero saber o deslocamento desse móvel. Se a gente fosse fazer uma representação numa reta numérica, é como se ele tivesse saído da posição 5 metros, ele foi até a posição 12 metros, certo? E retornou. Retornou até onde? Até a posição 2 metros, certo? Se a gente fosse calcular, a gente viu a diferença entre deslocamento e distância percorrida, certo? Ó, o deslocamento vai ser dado por ΔS, posição final, menos posição inicial, certo? Para o deslocamento, a posição inicial dele foi de quanto? Foi de 5 metros. E a posição final foi 2 metros. Inicial, final. Para mim saber o deslocamento dele, posição final 2, menos a posição inicial 5. ΔS, 2 menos 5, menos 3 metros. Ou seja, o deslocamento dele foi de menos 3 metros, certo? Agora a gente vai observar a distância percorrida. A distância percorrida a gente sabe que é a ida mais a volta, ou seja, ΔS da ida, deslocamento da ida, mais o deslocamento da volta. Só observando, sem colocar ali no cálculo, se ele foi do 5 até o 12, posição final 12 menos 5, 7. Ou seja, ele percorreu para ir 7 metros. E para voltar, ó, se eu fosse fazer 2 menos 12, ia ser menos 10, mas eu tenho que levar em consideração que
O sinal de menos na distância percorrida, ele só interfere no quê? Ele só me diz que esse movimento ele foi contrário à orientação da trajetória. Como assim orientação da trajetória? Para cá a gente tem o sentido positivo. Para cá, para a esquerda, a gente tem o sentido negativo. Do 2 para o 12 ou do 12 para o 2, a gente sabe que ele percorreu 10 metros. Então, a distância percorrida por ele foi de 17 metros, certo? Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado, certo? O que significa dizer isso? Movimento progressivo. Imagine lá uma reta. Um automóvel. Eu sei que vocês, alunos, vocês adoram os automóveis. Vocês fazem bullying comigo, vocês dizem que parece uma pantufa, parece que é uma tartaruga, mas isso daí, na verdade, é inveja, né? É brincadeira. Esse móvel, ele está no quilômetro 10. Ele se desloca orientado pela trajetória, ou seja, nessa direção aqui. Ele vai até o quilômetro 80. Aqui, eu digo que ele tem um movimento que a gente pode chamar de progressivo, porque as posições dele aumentam. Ele vai do 10 para o 11, para o 12, para o 13, para o 14 e assim sucessivamente até chegar no quilômetro 80. Eu digo que a velocidade dele é positiva, ou seja, a velocidade é maior que zero. Aí vocês vão se perguntar, mas tem velocidade menor que zero? A gente vai pensar assim, a velocidade ela pode ser considerada menor que zero num movimento retrógrado. Exemplo, esse mesmo automóvel, ele sai do quilômetro 100 de uma rodovia, agora ele anda contrário à trajetória. Ele vai do quilômetro 100 até o quilômetro 10. Observem que ele está voltando, certo? Nesse caso, eu digo que o movimento ele é retrógrado, certo? Movimento retrógrado. E a velocidade ela é menor do que zero, certo? A gente vai observar melhor, depois, na sequência, a gente vai trabalhar sobre velocidade média, mas eu acredito que essa parte deu para vocês relembrarem. Um abraço, até mais.